Olá, pessoal. Eu sou a professora Melissa Graciosa. Essa é a disciplina de Sistemas de Drenagem Urbana da Universidade Federal do ABC, do curso de Engenharia Ambiental e Urbana. E essa aula é sobre planos diretores de drenagem urbana. Vamos falar um pouco aqui do plano de saneamento básico, né? O plano de saneamento básico, ele é obrigatório para todos os municípios, desde o marco regulatório de 2007 do saneamento, e ele tem que contemplar aí os 4 itens, né? O abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e a drenagem e manejo de águas pluviais urbanas e é de responsabilidade do município. No entanto, a drenagem urbana, ela tem uma característica própria, que é a gestão pela bacia hidrográfica. Então, muitas vezes a drenagem ela vai perpassar os limites do município e a gente tem um plano de drenagem urbana. E muitas vezes também o município faz um plano à parte de drenagem que conversa ali, que se integra com o plano diretor do município e com o plano de saneamento, né? E aí esses planos todos eles têm que estar integrados, especialmente quando tem o municipal e o regional. Essa é a situação, por exemplo, aqui da região metropolitana de São Paulo, da bacia do Alto Tietê. Então, na concepção geral do Plano Municipal de Saneamento, ele é então entendido como uma ferramenta estratégica, ele é uma ferramenta de gestão, que ela deve conter um diagnóstico, né, a verificação da situação atual do saneamento, fazer um mapeamento qual e quantitativo, cenário futuro, né, um prognóstico de cenário futuro, integrando aí com o plano diretor, considerando aí os critérios de expansão urbana, né, do município, um estudo de alternativas do que vai ser, o que deverá ser implantado ali em termos de saneamento para atender ao cenário futuro, ter objetivos e metas que venham ao encontro desses objetivos para diferentes prazos, né? Tanto para o imediato quanto para o curto prazo, para o médio e para o longo, até o horizonte de planejamento, pode variar aí até 30 anos, né? Que existam os indicadores e os mecanismos de avaliação periódicos da implantação desse plano, né, da implantação das medidas aí desse plano. Um relatório final, minuta do projeto de lei, né? E os municípios, desde 2018, os municípios eles só conseguem investimento da União para saneamento básico no caso de ter o Plano Municipal de Saneamento Básico. Então, o plano de saneamento ele é algo que está bastante já assim, consolidado, né, na gestão dos municípios. E o plano de drenagem, geralmente dentro do plano do saneamento, ele vem como uma parte, mas ele não faz assim um estudo, um diagnóstico mais detalhado. E aí o município faz à parte um plano de drenagem, porque vai precisar contemplar a escala de bacia hidrográfica, que muitas vezes vai perpassar aí o limite do município. Então, existem os planos regionais, como aqui na BAT, né? Quando eu falo BAT, é a bacia do Alto Tietê, quase que coincide com a região metropolitana de São Paulo. A gente tem ali 5 dos 7 municípios da região do ABC, por exemplo, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema e Mauá, eles praticamente coincidem com a bacia do Tamanduateí, que é um dos principais afluentes do Rio Tietê na região metropolitana de São Paulo. E esses municípios têm o seu plano de drenagem integrado por meio do consórcio municipal. E cada um dos municípios tem o seu plano de drenagem, que está mais relacionado às questões de microdrenagem. E, além do plano de macrodrenagem, que é o de escala regional, você tem o plano de toda a bacia do Alto Tietê. Então, é como os planos de drenagem se conversam, né? Como eles se relacionam, né? Então, o plano de drenagem urbana, ele é uma referência técnica, muitas vezes chamado de plano de manejo de águas pluviais. Ele é um plano de macrodrenagem, ele é uma referência técnica para a gestão da drenagem, seja no município, seja na bacia hidrográfica, na região metropolitana. Ele é um documento estratégico que ele vai ter a previsão de todas as ações estruturais e não estruturais previstas para a drenagem naquela bacia, chegando inclusive ao nível de anteprojeto, fazer o pré-projeto dessas ações propostas. Ele aprofunda e ele detalha o planejamento da drenagem com base em diretrizes que sejam preconizadas no Plano Diretor de Saneamento Básico. Então, ele é um plano à parte que ele aprofunda o tema da drenagem, fazendo um plano próprio, né? E ele, assim como o plano de saneamento básico, assim como o plano diretor do município, ele é elaborado para um determinado horizonte de planejamento, né? E quais são os objetivos de um plano diretor de drenagem urbana? Controle de enchentes, melhorar a qualidade, a questão da poluição difusa, preservar as vazões ecológicas e a recarga dos aquíferos, promover a eficiência econômica, né, na alocação de recursos ali para a drenagem, trazer melhorias ambientais e as demandas sociais e de recreação. Então, ele deve pensar em todos esses objetivos e
integrá-los, né, em metas ali a serem alcançadas em cada período. Com relação ao arranjo institucional, é preciso, né, que seja definida a atribuição de responsabilidades entre as esferas de governo, tanto definir quanto gerenciar. Então, por exemplo, quem é o responsável pela gestão urbana das bacias que são intermunicipais, né, e as que são inteiramente dentro do município, e a microdrenagem, tá? Quem é responsável por manter e operar o sistema? Como é que é feita a integração com outros sistemas públicos, geralmente operados por concessionárias, por exemplo? Então, tudo isso, esse planejamento, ele faz parte de um bom plano diretor de manejo de águas pluviais. Então, por exemplo, aqui na região metropolitana de São Paulo, na bacia do Alto Tietê, quem faz a gestão da macrodrenagem é o DAE, o Departamento de Águas e Energia Elétrica. Ele é um órgão estadual e ele faz a gestão da macrodrenagem. Por que é um órgão estadual? Por que não são os municípios? Porque a bacia do Alto Tietê, ela tem uma condição que ela é uma condição muito singular, eu diria, assim, em todas as bacias das grandes cidades aí, grandes metrópoles no mundo, é a quantidade de municípios que desaguam suas águas de drenagem nessa bacia. São 39 municípios. São 21 milhões de habitantes, drenando suas águas de chuva para uma única calha de um único rio. Quando cada município fazia a gestão conforme lhe convinha, não tinha como você pensar na bacia como um todo, com cada município fazendo a sua drenagem. Então, daí ele toma para si a gestão da macrodrenagem em São Paulo, mais ou menos por meados da década de 1980, e começa, então, a fazer o planejamento regional. E cada município faz o seu planejamento local de maneira integrada. As prefeituras vão atuar na esfera municipal, elas são responsáveis pela microdrenagem, a instalação das galerias, bocas de lobo, sarjetas, e pela gestão dos córregos de menor porte, as microbacias urbanas. Aí é o município que toma conta. Mas os rios, por exemplo, o Tamanduateí, mesmo o Ribeirão dos Meninos, o Couros, até mesmo rios que estejam inteiramente dentro do município, de um dos municípios, como o Aricanduva, está inteiro dentro de São Paulo, mas a gestão dele é feita pelo DAE, porque ele tem uma relevância, uma inserção regional muito relevante para o Rio Tietê. Então, essa integração ela foi sendo construída. Não existe uma fórmula pronta. O que é necessário é, identificando-se uma condição em que não vai dar para você fazer a gestão em nível de bacia hidrográfica. Se for considerar a gestão de um único município, então é preciso planejar essa integração. Como que essa integração vai acontecer? Os consórcios regionais também vão poder participar com os seus planos regionais. O importante é que eles estejam integrados. Os planos de menor escala, de menor abrangência, eles vão seguir as diretrizes e vão aprofundar e detalhar as ações que estão previstas no plano de maior escala, de maior abrangência. E as parcerias, elas vão ser necessárias em todas as fases. Nossa, professora, corrija esse fase com Z aqui, né? Como é que passa um negócio desse? Deleta, gente. Depois eu coloco a versão do PDF, tá bom? Eu sei escrever fases. Mas errei. Então, planejamento, projeto, implantação, operação e manutenção. Então, em todas as fases, tem que estar prevista essa matriz de responsabilidade. Quem faz o quê? Com qual recurso? Quando isso está bem delineado, a chance do plano vingar é maior. Ainda assim, a gente tem dificuldades muito grandes aí no campo da gestão para que os planos sejam executados. Mas não é garantia de que o plano vai ser executado se todas essas fases forem alinhadas. Mas não tem como ele ser executado se elas não forem. Vou falar um pouco aqui do plano diretor da Bacia do Alto Tietê, o histórico dele, né? Ele é um histórico que ele teve a sua primeira versão lá em 1998 e foi introduzida, então, a diretriz da gestão por bacia hidrográfica e o conceito de vazão de restrição. O que era esse conceito de vazão de restrição? Antes se planejava a drenagem urbana ampliando as calhas de rios para transportar vazões progressivamente maiores com a urbanização. Como a urbanização cidade de Jusante para Montante, em geral, então é ocupado ali o eixo, né, ao longo do rio, feito avenida marginal. A gente tem 95% do nosso sistema viário na BAT de vias de fundo de vale. Então, à medida que vai ocupando a bacia, que o vale vai subindo, a ocupação vai subindo o vale, vai chegando mais água nessa calha desse rio. Historicamente, se resolveu esse problema aumentando a calha do rio. Quando se definiu que não tinha sustentabilidade isso, foi um conjunto de fatores ali, tanto porque não tinha mais espaço para aumentar essa calha do rio, quanto porque as áreas ribeirinhas, as áreas ajusantes estavam sempre sofrendo com inundações progressivamente maiores. Se eu tenho enchente aqui na minha cidade, a minha cidade passa um rio,
Eu sou prefeita dessa cidade aqui, cidade X, passa um rio. E esse rio, depois que passa do meu limite do meu município, ele segue para a cidade Y. Se eu resolvo o problema de enchente aqui na minha cidade X, ampliando esse rio, o que vai acontecer com a cidade Y? Vai passar a ter enchente onde não tinha. Aí ele resolve também ampliando a calha do rio. Aí a cidade Z vai passar a ter enchente onde não tinha. Então, essa percepção de que era necessário mudar o paradigma, ela aconteceu aí, começou a ocorrer em meados da década de 80 e ela se consolida com a publicação do PDMAT em 1998. Até hoje, a gente tem problemas com municípios que resolvem suas enchentes aumentando calha de rio. Mas cada vez mais isso não é possível de ser executado por diretrizes determinadas no PDMAT. Nos grandes rios já não é mais assim. Nos pequenos córregos ainda acontece. A segunda versão ela veio 10 anos depois e ela revisitou os estudos do PDMAT 1. O PDMAT 1 não estudou a bacia como um todo, ele partiu de bacias prioritárias. Ele estudou a vazão de restrição, ou seja, a capacidade da calha, e colocou ali o freio de arrumação. Não, agora a gente não aumenta mais calha de rio para controlar a enchente. Agora a gente vai fazer medidas na bacia hidrográfica para atender aquela calha existente, daquele curso d'água existente. E com o conceito da vazão de restrição veio o conceito da reservação. Foram previstas diversas áreas de reservação, que em 2009 foram avaliadas, aquilo que ainda não tinha sido construído, não tinha sido implantado. As bacias de detenção e parques lineares que não tinham sido implantados, essas áreas foram revisitadas, foi feita uma revisão. E uma atualização desses cálculos. E o PDMAT de 2013, a terceira versão, o PDMAT 3, ele amplia a abrangência para toda a bacia. Não mais só as bacias prioritárias, que tinham sido ali a Pirajussara, Tamanduateí, Baquirivu, Calha do Tietê, Médio Juqueri, o Aricanduva tinha entrado também, não está marcado aqui, mas o Aricanduva fez parte da fase 1 e 2. O 3 ele amplia para toda a área, para toda a BAT. E ele integra outras finalidades. Ele inclui o Pinheiros. O Pinheiros não estava, porque o Pinheiros ele não tem problema de quantidade, ele não tem enchente, até por causa da reversão dele, que ainda acontece durante cheias maiores. Vazão de restrição do Pinheiros é 0. Mas ele tem problemas ambientais muito graves. Então, o 3 ele expande, ele vem tratar esses outros problemas. Em termos de recomendações de intervenções de drenagem nas bacias que já tinham sido avaliadas, ele reitera aquelas recomendações do 2 e ele vem complementar. Então, o 3 e o 2 eles são planos complementares. Falar um pouco aqui do histórico da drenagem aqui na BAT-RMSP, para a gente poder entender até um pouco como é que foi construído esse plano diretor, o PDMAT, né, o plano diretor de manejo de água, o plano diretor de macrodrenagem do Alto Tietê. Então, como eu havia dito, a região metropolitana de São Paulo, ela basicamente coincide aí com a bacia do Alto Tietê. Ela tem a maior parte, né, coincide, a maior parte da região metropolitana, ela está na bacia do Alto Tietê. As ações de combates a enchentes baseavam-se até meados da década de 90, principalmente em ampliação de galerias de canais. De lá para cá, teve uma mudança de paradigma, as ações foram centradas mais na retenção, na detenção, no amortecimento dos picos, mas principalmente em estruturas de grande porte, porque os volumes de déficit são muito grandes. Então, vou falar aqui, por exemplo, bacia do Rio Tamanduateí, são 300 km², afluente ali do Rio Tietê pela margem esquerda. Pega toda ali a região do ABC, né? Uma região industrial, uma região altamente, historicamente industrial, hoje já nem tanto, mas altamente adensada, e praticamente sem áreas, né, para implantar. E aí o déficit dessa bacia é de 13 milhões de metros cúbicos. Então, se planejou ali um conjunto de bacias de detenção para atingir esse volume de déficit calculado aí para o TR de 100 anos, né? Então, essas bacias elas deveriam controlar suas próprias enchentes, aliviando os pontos mais baixos ou bacias de jusante, ou ainda trechos já canalizados que não poderiam mais ser ampliados, né? Então, aqui a área abrangida total são 5.600 km², sendo que a área urbana são 2.000 km², né? São 21 milhões de habitantes, 39 municípios drenando suas águas para o Rio Tietê. Então, aqui é um mapa geral de diversas intervenções que foram
propostas aí no âmbito do PDMAT. Os PDMATs 1 e 2 estudaram, agora sim, Tamanduateí, Pirajussara, Aricanduva, o médio Juqueri, porque o médio? Porque aqui está a reservatória de Pavacaço, né? O último reservatório do sistema Cantareira, então daqui para cima é uma área regulada daqui para baixo uma área regulada pelo reservatório, e é uma área muito sujeita a enchentes, Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, né? E além disso, aqui à direita, na margem direita, né, o canal de circunvalação e a bacia do Baquirivu. O Baquirivu é um córrego que, inclusive, a pista do aeroporto de Cumbica, né, do aeroporto de Guarulhos, está instalada por sobre a calha, uma galeria que fecha esse curso d'água. Então, foi aplicado, né, o princípio do controle de déficit. Então, modelou-se o hidrograma de todas as bacias contribuintes, definiu-se a capacidade existente da calha como sendo a vazão de restrição, e aí se identificou o volume de déficit. E a partir do volume de déficit, se trabalhou medidas na bacia para achatar a curva, para chegar numa vazão amortecida que respeitasse as calhas dos rios existentes à época. Então, esse conceito da vazão de restrição ele foi trazido com o PDMAT. Então, ele foi um conceito que permaneceu. E foi um conceito que levou, então, às medidas de reservação, que buscam corrigir os problemas locais, considerando as capacidades máximas do curso d'água, ou seja, um impacto controlado. Essa figura aqui, obviamente, não tem o objetivo que vocês leiam essa figura, mas para mostrar que isso é um fluxograma, isso aqui é a calha do rio Tietê, né, perpassando aí toda a região metropolitana de São Paulo, e indicando seus principais afluentes. Cada afluente com a sua vazão de restrição. Por exemplo, a vazão de restrição do rio Tietê na altura do Cebolão, onde ele recebe ali o Pinheiros, é de 1.000 metros cúbicos por segundo. Quer dizer que chega a 1.000 metros cúbicos por segundo? Não, a vazão potencial lá é muito maior, mas a calha comporta 1.000 metros cúbicos por segundo. As ações têm que, então, acontecer na bacia para respeitar essa limitação da calha, para ela não transbordar. E não ampliar a capacidade dessa calha, entende? Então, esse foi o princípio que o PDMAT trouxe. Para cada uma das bacias foi feito esse diagnóstico, essa identificação do volume de déficit, o volume acima da curva, o volume da curva de hidrograma acima da reta da vazão de restrição, e então planejadas as medidas de reservação para poder atender esses volumes de déficit. Se chegou aí a medidas no total de 13 milhões de metros cúbicos, lá, 8 milhões de metros cúbicos para a TR-25, no Tamanduateí, 13 para a TR-100, e no Pirajussara, e no Aricanduva, e isso aqui era a situação, acho que em 2015, né? Agora tem mais algumas bacias de detenção construídas. E, obviamente, a demora em implantar as medidas do plano ocasiona também a perda de áreas, e a gente continua tendo muitas inundações. Hoje, em torno de, se for considerar aqui Tamanduateí, que é a bacia que mais teve implantação, em torno de 50 e poucos, 60% das intervenções foram implantadas em termos de volume, né? Mas se a gente considerar de outras bacias, a gente somar tudo aí, a gente não chega a 40% de intervenções implantadas aqui na bacia do Alto Tietê. E esse plano é de 1998, né? Ele foi revisitado aí em 2009, 2013, mas o plano original é de 1998. Então, a gente tem uma demora muito grande para as coisas acontecerem, até pelas imensas dificuldades de construir no espaço urbano. Então, daí a necessidade também da gente pensar em revisitar sempre essas proposições, pensar em alternativas complementares e em soluções complementares, né? E sempre que possível adiantar o processo de implantar as soluções. Trazer as soluções o mais rápido possível, trazer a construção, a implantação dessas soluções de maneira a garantir a vazão de restrição ou garantir o cenário de projeto o mais rápido possível. E isso, infelizmente, não está acontecendo, né? Por mais que se tenha planejado a implantação em etapas, né, a proteção progressiva, né, pega um curso d'água, protege ele para cheias imediatas, né, situação sem obras, aqui o caso do Pirajussara, né, enchente todo ano. Aí você faz a primeira etapa das intervenções, você já consegue proteger para TR2. Né, aí você complementa com a segunda etapa das intervenções, você garante uma proteção para TR5. Pode parecer pouca coisa, mas isso aqui é bastante. Em vez de ter enchente todo ano, você passa a ter em média a cada 5. Hoje nós estamos aqui, mais ou menos, no Pirajussara, protegido para TR10. O objetivo é chegar para TR25. O ideal seria chegar para TR100.
E ainda somando isso aqui com expansão urbana desordenada, com mudanças climáticas acontecendo, e a gente chega na situação que a gente tem hoje, né? É a não implantação das intervenções, com a expansão urbana pressionando ainda mais, além dos limites previstos inicialmente no plano diretor, e um cenário de mudança climática. Então, eu diria assim, nós temos hoje na Baixa uma situação muitíssimo complicada com relação a controle de enchentes, né? Aqui é o quadro geral das implantações previstas, considerando os parques lineares. Aqui está o Parque Vargas do Tietê, né? A parte inicial dele ali, que o pessoal conhece mais, né? O Parque Ecológico do Tietê, mas ele tem todo um planejamento aqui para toda a bacia, né? Para a implantação desse parque linear e outros aí espalhados ao longo da bacia. Quero trazer também aqui um exemplo de aplicação da cidade de Colônia, na Alemanha. Eu ilustro essa capa aqui desses slides com uma maquete que fica instalada ali na prefeitura, no piso térreo, com acesso, a população pode ir lá, e tem várias informações sobre as enchentes no Reno, expostas ali em polders, né, pelo centro de controle lá de enchentes deles. E essa maquete ela pode ser operada, né? É possível fazer chover. Aqui está a catedral, né? Ela está toda dentro da mancha de inundação, tá vendo? Tem um dique móvel aqui. Não, desculpa, esse dique é fixo, mas ele é transparente. E tem áreas aqui que tem dique móvel. Tem as duas grandes bacias de detenção, né, do rio. E vários outros elementos de proteção aqui da bacia hidrográfica que eu vou mostrar para vocês agora. Então, assim, as medidas compensatórias, elas são amplamente difundidas. Elas estão muitíssimo incorporadas no dia a dia das pessoas. Há uma apropriação muito grande dessas medidas na bacia, dos pavimentos permeáveis, dos telhados verdes, dos barris de chuva, das valas de infiltração, dos jardins de chuva. Isso é promovido. Eles têm campanha de educação ambiental para toda a população para promover isso. As pessoas que são de lá sabem para que serve aqueles equipamentos que elas veem instaladas nas ruas, e as cidades também, as casas, desculpa, os lotes têm um incentivo para poder instalar esses equipamentos. Dentro dos lotes, né? Dentro da área dos lotes. Eles têm uma campanha muito forte de educação aí para as enchentes, né? Então, esse aqui é um cartaz típico, assim, tem vários outros, mas me chamou a atenção se trazer para cá, é que assim, a próxima enchente ela vem com certeza. Então, esse é um princípio único. E sobre esse princípio único do Centro de Gerenciamento lá de Emergências, de inundações, sobre esse princípio único, então, se constrói todas as ações e todo o plano. Se a próxima enchente vem, então a gente tem que preparar. A gente tem que estar preparado para recebê-la. E aí, esse preparo, ele envolve um conjunto de ações. Isso veio em virtude de uma cheia que aconteceu em 1993, que para a cidade de Colônia foi muito trágica, mais do que as recentes agora, de 2021, porque essas não afetaram tanto a cidade ali, o centro de Colônia, né? Não afetou ali aquela região, mas as de 93 sim. Então vieram muitas ações em cima desse evento, né? Sistema de monitoramento e alerta, plano de contingência. Então não é só a medida estrutural. A medida estrutural ela tem que estar amparada numa gestão. Então, o sistema de monitoramento de alerta e o plano de contingência faz parte da gestão do risco. Manutenção das faixas de várzea preservadas. E onde não é possível, o centro histórico da cidade está dentro da mancha de inundação. Aí entram as medidas estruturais para proteção. Não vai tirar uma catedral que está lá há 1.200 anos. Mas podem ser feitas medidas para proteger essa região. Medidas estruturais centralizadas na bacia hidrográfica, medidas estruturais nos cursos d'água, como os diques, e medidas descentralizadas na bacia hidrográfica. Então, é tudo isso junto que compõe o sistema de proteção que hoje eles têm. As bacias de detenção operam por gravidade. Já mostrei esse slide antes. Então, você entra lá, você vê um parque. Você não vê um piscinão, você vê um parque, né? E a água está limpa. Então, quando passa a onda de cheia, não fica aquele lodo e aquele monte de lixo, né, que vem com a enchente, porque o rio não está poluído. Então, essa área é aproveitável. No total, são duas grandes bacias de detenção. Eu falei em 30 milhões de metros cúbicos, na verdade, são quase 35 milhões de metros cúbicos em duas grandes bacias de detenção em Colônia. Os diques de proteção. Tem os diques móveis, você anda assim na faixa aqui do Vale do... Na faixa do Reno, né, na cidade histórica, tem ali os pontos de instalação do dique móvel. E aí são instaladas essas barreiras que ficam ali armazenadas.
Isso aqui são fotos que eu tirei, e as pessoas sabem, quem é de lá sabe para que serve. Isso aqui é o eixo onde vai ser instalado o pilar. Eles instalam esse dique móvel em menos de 2 horas. Claro que eles têm um tipo de cheia muito diferente da nossa, é um rio aluvial, a cheia ela vem com um alerta maior de várias horas, né? Mas eles têm essas duas faixas, essa que está aqui a 100 metros da margem e uma outra mais próxima, 50 metros da margem. Aí eles instalam os pilaretes e colocam o dique móvel. Eles quem? A Defesa Civil do município, né? Existem, né, casas que têm esse tipo de proteção, construída ali sobre uma estrutura, né, que permite a casa ficar mais elevada. Tem comportas, tem os níveis de subsolo ali no centro histórico, tem essas janelas que vedam, né, que não deixam entrar água. Enfim, o que eu quero trazer aqui, assim, é que é o conceito principal aqui do planejamento, né, da gestão da drenagem, é o conceito do risco, né, que não vai ter um risco zero. As ações, elas são planejadas de maneira a ir mitigando esse risco. O que vai mitigar esse risco? Vai ser uma ação só? É construir uma obra? Não é isso, né? É o conjunto das medidas que juntas vão trazer uma proteção progressivamente maior. E esse conjunto de medidas, ele tem que ser planejado. E aí entra o plano diretor. Ele é o instrumento de planejamento, ele é a ferramenta de que você dispõe para depois ir implantando essas medidas, para que elas não sejam desordenadas. Então, assim, como considerações que eu deixo assim para regiões metropolitanas altamente adensadas, que já estão com problemas graves, eu chamo do paciente infartado, sabe? Aquele paciente, não vai adiantar a gente falar para ele caminhar todo dia, se alimentar bem, né, beber com moderação, dormir bem, não fumar. Ele já infartou. Essa é a situação hoje das regiões metropolitanas, fazendo aí uma analogia. Esse paciente, ele está grave, né? Ele já é um paciente grave. Então, vamos priorizar as ações de remediação. A partir de um diagnóstico, a partir de um projeto planejado num plano diretor, né? Integrando drenagem, saneamento e urbanização. As ações de remediação, elas têm que acontecer. Esse paciente infartado, você vai precisar fazer cirurgia nele. Dar antibiótico lá pesado, fazer a cirurgia, pô, não sei, não sou da área, gente, estou fazendo uma analogia aqui, sem ser da área, olha o abuso, né? Mas assim, as intervenções são difíceis, os remédios são amargos, mas é a remediação que é necessária fazer. Isso tem que estar previsto no plano diretor e tem que ter investimento para ser feito. Promover medidas descentralizadas, baseadas em soluções naturais. Elas vão trazer os múltiplos objetivos, elas vão atender aos múltiplos objetivos. Elas vão trazer uma complementariedade em circunstâncias que as medidas centralizadas que são necessárias, elas não vão alcançar, elas não têm a permeabilidade. Intensificar as medidas de gestão do território. A cidade está em expansão, é uma metrópole, mas a urbanização não está consolidada, a cidade está em expansão, a gente tem áreas de expansão urbana. A gente precisa necessariamente trabalhar as medidas não estruturais. É aí que se faz a prevenção. Controlar o déficit habitacional, porque senão é enxugar gelo. Enquanto houver déficit habitacional, vai ter ocupação irregular de várzea e de encosta. Promover a urbanização dos assentamentos precários, dentro dos modernos conceitos de urbanização de assentamento precário. Assim como a drenagem urbana teve a sua grande mudança de paradigma, não é ficar ampliando o rio para comportar cheia cada vez maior, é amortecer na bacia. A urbanização de assentamento precário também está também passando por essa mudança. Construir conjuntos habitacionais lá longe, em terrenos que não dispõem de infra urbana, há outras soluções. E aí o pessoal de habitação vai saber dissertar muito melhor que eu, não vou me arriscar. Mas trabalho em conjunto com esses grupos e eu sei que há outras soluções. De urbanizar no local, de realocar somente aquilo que está em extremo risco. Educação e fiscalização para as áreas de manancial. Isso é um problema grave das grandes regiões metropolitanas. Não só a ocupação das várzeas, das encostas, mas também das áreas de manancial. E as cidades de pequeno e médio porte? A agonia que dá a professora ver, gente, é essas cidades sendo urbanizadas no modelo que nos levou à falência. Posso fazer analogia econômica também. A região metropolitana de São Paulo é falida com relação a gente. Faliu. Não deu certo. Deu ruim aqui.
Então, essas cidades de médio porte que estão em franca expansão urbana precisam aprender com o antimodelo. O nosso modelo de expansão urbana, fundamentado na construção de avenida marginal de fundo de vale, 95% das nossas avenidas estão por sobre calhas de rios ou imediatamente adjacente ao eixo do rio, que é, no fundo, um modelo de expansão urbana fundamentado no automóvel, esse modelo não deu. Esse modelo gerou enchente. Fala-se muito da ocupação irregular, mas e a ocupação regular das várzeas e calhas do rio? Pensa numa principal avenida de São Paulo. Tirando a Paulista, que é um espigão, a maioria das avenidas, todas marginais, Pinheiros, Tietê, Aricanduva, mais, Avenida do Estado, que mais? Pacaembu, que mais? Tudo eixo de rio, tudo fundo de várzea. Por quê? Justamente para poder aproveitar um terreno que já está com a terraplanagem feita, a movimento de terra a parte mais cara do projeto de pavimentação. Aí canaliza esse rio, retifica esse rio, tira o meandro, põe a avenida por cima. Não é uma receita para dar errado? Ah, tem mais. Impermeabiliza a bacia toda montante. Então é preciso olhar para esse modelo e ver que não deu certo e não fazer. Seria a principal consideração para cidades de médio porte. Cuidar do uso e ocupação do território. Trabalhar no não estrutural. Políticas habitacionais condizentes com a expansão urbana. Porque senão é enxugar gelo. Evitar, não fazer canalização e retificação, não implantar vias de fundo de vale numa terra várzea. Aprender com os erros e não reproduzi-los. Quem não quer, não é mesmo, gente? Quem não quer? Aprender com os erros dos outros, né? O jeito mais econômico de se aprender. É olhar para o que aconteceu aqui na Baixa em termos de enchente. Nós temos um problema gravíssimo, de dificílima solução em todos os âmbitos. E não reproduzir esse modelo de urbanização que nos levou a esse ponto. Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.